Você já parou no meio do dia com o celular na mão, sem saber o que fazer com o silêncio? A maioria das pessoas foge dessa sensação. Elas mandam uma mensagem para alguém, abrem o TikTok ou só saem de casa para socializar. Traduzindo, elas fazem qualquer coisa para não terem que lidar com a própria companhia por mais de 5 minutos. E bem, nesse vídeo pretendo te mostrar não só a solução para esse problema, como também o passo a passo para você começar a viver a sua vida de verdade, sem necessariamente estar rodeado de outras pessoas, entendendo por quê. Fala, beleza, rapaziada? Miguelzinho aqui, e já fazem alguns meses que eu fico sozinho na maior parte do meu dia. E é interessante como para algumas pessoas isso é bom, e para outras pessoas viver uma rotina assim é absurdamente ruim. Sinceramente, eu não tô aqui para falar o que é certo, o que é errado. Mas convenhamos, a sociedade atual prega tanto que a felicidade e o sucesso não são alcançados quando se está sozinho, que as pessoas vêm cada vez mais deixando de ser quem de fato elas são, pelo medo da solidão, do isolamento, do abandono. Afinal, no trabalho, você nunca vai ser recompensado por ficar longe dos grupinhos. Você vai ser recompensado se conseguir ser amigo das pessoas certas. E isso também acontece na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar que nós somos obrigados a frequentar ao longo da vida. Você sabe bem, quem é visto é lembrado. E é exatamente por causa disso que antes de qualquer coisa eu preciso te fazer uma pergunta simples. Por que você clicou nesse vídeo? Talvez tenha sido por curiosidade, pelo cansaço de depender de outras pessoas para se sentir bem, ou quem sabe até simplesmente porque você percebeu que mesmo rodeado de vários colegas, ainda sente aquela sensação estranha de vazio que você não consegue explicar. E assim, seja qual for o motivo, eu preciso ser honesto com você. Por mais que o ser humano não tenha sido feito para viver completamente sozinho, a gente precisa concordar que o mundo em que a gente vive hoje em dia tornou as relações muito mais complicadas. Existe muita pressão, muita comparação, muita falsidade, muita manipulação. E em meio a tudo isso, muita gente acaba esquecendo da relação mais importante de todas, a relação consigo mesmo. E não aprender a ser sozinho nesse contexto não significa virar as costas para todo mundo e viver isolado de tudo e de todos. Significa criar uma base sólida o suficiente para que mesmo que você esteja sozinho, ainda assim se sinta bem. E já adiantando, quando você constrói essa base, as suas relações com as outras pessoas também mudam drasticamente. Você para de buscar no outro aquela confiança que faltava em você mesmo. E é aí que nós começamos a perceber o porquê vale tanto a pena aprender a estar sozinho. Mas tá, vamos lá. Agora vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Esse processo dói. Isso porque no começo, quando você começa a ficar sozinho, uma série de pensamentos e sentimentos vem à tona. Coisas que você vinha evitando sem nem perceber, medos antigos, perguntas que você nunca teve coragem de fazer para si mesmo. E é exatamente aí que muita gente desiste. Porque é desconfortável ficar sozinho quando aparentemente isso tá te fazendo mal. Você mesmo, quem sabe, já tenha passado por isso nos últimos dias. Você planejou que iria ficar sozinho, trabalhando em um projeto pessoal ou só assistindo alguma coisa aleatória, mas depois de 30 minutos encarando a tela do computador, você desistiu porque não era tão fácil quanto parecia. E se esse é seu caso, pensa comigo. Se você quer ficar mais forte fisicamente, o seu corpo vai sofrer durante o processo. Se você quer ficar mais inteligente, da mesma forma, você também vai precisar sofrer muito resolvendo questões cada vez mais difíceis. E ninguém olha para isso e diz que o exercício ou o estudo estão te fazendo mal, porque entendem que é parte natural do crescimento. Pois bem, digamos que o mesmo vale para sua jornada de autodesenvolvimento. Quando você começa a se olhar de verdade, sem as distrações do barulho externo, as partes de você que precisam ser trabalhadas aparecem, e isso naturalmente incomoda. A verdade é que o silêncio tem um papel importante que a gente subestima muito. É no silêncio que você consegue ouvir o que realmente pensa, separado das opiniões de todo mundo ao redor. É no silêncio que você descobre o que realmente quer, sem a influência de ninguém dizendo o que você deveria fazer. A gente passa tanto tempo absorvendo o que todo mundo diz sobre a vida, que esquece de perguntar para si mesmo o que pensa sobre ela. Quais são seus valores? O que te traz felicidade? O que te deixa triste? Essas respostas não estão no celular, não estão nas redes sociais. Elas estão escondidas no silêncio, esperando que você fique quieto o suficiente para ouvi-las. Beleza, você entendeu que ficar sozinho é importante? Entendeu que o silêncio tem o seu valor? Mas ainda tem uma dúvida. O que eu faço com esse tempo? Porque ficar parado olhando para o teto definitivamente não é para todo mundo. E não precisa ser assim. A questão não é a ausência de atividade, e sim o tipo de atividade. E existe uma diferença enorme entre fazer algo para fugir de si mesmo e fazer algo que te ajuda a encontrar. Quando você pega o seu celular e abre o YouTube Short só para ter barulho de fundo e escapar do tédio, você está fugindo. Quando você lê um livro porque a história te interessa de verdade ou joga aquele jogo novo da sua franquia favorita, está presente e isso faz toda a diferença. Ou seja, a pergunta certa não é o que eu faço, mas com o que, genuinamente, eu gosto de passar o meu tempo. Porque existe um estado em que a gente entra quando está fazendo algo que realmente
realmente a gente gosta, e é nesse estado que o tempo passa sem que você perceba. Quando você está nele, você não fica pensando no passado ou nem no futuro, você está ali 100% presente. Lembrando que são várias coisas que podem te colocar nesse estado. Pode ser ler, pode ser assistir uma série com atenção, sem ficar checando as notificações do WhatsApp, pode ser jogar algo, desenhar, caminhar ou escrever, pode ser qualquer coisa, desde que seja algo que você realmente escolheu, e não aquilo que você está fazendo só para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Essa diferença é sutil, mas muda tudo. Tem um ponto que a gente precisa tocar com cuidado, porque é onde muita gente trava: a aceitação de si mesmo. Durante esse processo de ficar mais sozinho, de se olhar mais, de se conhecer melhor, você vai encontrar coisas em você que não vai gostar, falhas que você preferia não ter, medos que você tentou esconder, erros do passado que você carrega sem perceber. E é muito tentador nessa hora você se criticar, ficar preso em deveria ter feito diferente, de por que eu sou assim. Mas existe um limite pro quanto a autocrítica te ajuda. Isso porque depois de um ponto, ela para de te construir e começa a te destruir. E é aí que entra uma coisa: o perdão. Se perdoar não é fingir que o erro não aconteceu, não é dizer que estava tudo certo, é reconhecer que você fez o que fez com o que você tinha naquele momento, com o nível de entendimento que você tinha, com as dores que carregava, com as ferramentas que possuía, e que agora com mais clareza você pode seguir em frente. Carregando o rancor de si mesmo, você não anda, você fica parado, olhando para o mesmo ponto, repetindo o mesmo ciclo. E vivendo dessa forma, você nunca vai conseguir aguentar ficar sozinho de verdade. Além disso, tem também outra coisa importante que a gente tende a ignorar, que são os momentos simples. A gente vive esperando a grande conquista, a grande viagem, o grande acontecimento que vai finalmente fazer a vida valer a pena. E enquanto espera, deixa passar tudo aquilo que está acontecendo no agora. A sensação de observar um pôr do sol, de fazer o próprio café da manhã, do silêncio de uma tarde tranquila e até aquele filme que você assistiu sozinho em um dia qualquer. Essas coisas não parecem importantes, porque são comuns no seu dia a dia, mas a vida é feita exatamente deles. No fim das contas, aprender a ser sozinho não é sobre se isolar do mundo, é sobre saber que você não precisa de barulho, companhia ou distrações para se sentir bem. E isso leva tempo. E assim, agora vai estar aparecendo um vídeo escolhido a dedo para você. E caso tenha gostado do conteúdo, eu te convido a deixar o seu gostei e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e tchau!